Louvado seja Deus. Já desejo aí para todos vocês, louvado seja Deus, um bom dia. E também, louvado seja Deus, já saúdo com a grandiosa paz do Senhor. Que o Senhor, louvado seja Deus, permaneça convosco em todo o tempo. Então aqui nós estamos voltando, louvado seja Deus, conforme foi dito, que voltaria nós a continuar falando sobre as duas testemunhas. Louvado seja o santo do Senhor. Então, como sempre, antes mesmo de ler, eu já agradeço a vocês, todos quantos têm compartilhado conosco. E eu continuo, louvado seja Deus, pedindo aí a sua ajuda. Louvado seja Deus no nossos build. Aqueles que ainda não têm, vocês podem transmitir. Aleluia. E indicar. É só ir lá nas pesquisas. Na pesquisa, Isete Silva. Louvado seja o santo do Senhor, missionário Isete Silva. E ali vocês vão estar transmitindo esse build para todos. Que Deus venha abençoar. Vocês ouvindo, vocês compartilhando, dando o seu joinha aí, escrevendo de uma maneira. Louvado seja Deus que nós sabemos que o nosso trabalho está sendo visto. Louvado seja e acompanhado a palavra de Deus a todos vocês. Então que Deus venha abençoar. Mais uma vez eu desejo uma bênção especial para vocês. Que Deus venha com certeza conceder o desejo do seu coração. Então antes mesmo de ler a Bíblia, a continuação, louvado seja o santo do Senhor, dessa palavra, desse texto, falando sobre as duas testemunhas, nós vamos fazer uma pequena oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos nós na Tua presença, muito obrigado, já te agradeço pelo dia, pela noite, que Tu nos concedido. Muito obrigado, Senhor Pai, porque até aqui Tu tem nos sustentado, continua nos sustentando. Vai ao encontro, meu Senhor Pai, daqueles, meu Senhor Pai, que está nesse momento, aleluia, passando por grandes provações, por tentações, outras coisas mais, por falta, meu Senhor Pai eterno, de algo na sua vida. Mas Tu é aquele Deus que vai tirando todas as aflições. Tu vai, ó Pai eterno, louvado seja Deus, trocando a luta pelas bênçãos, e que o seu povo possa ser multiplicado em tudo falando. As enfermidades, problemas, dificuldades dessa vida que ocorre às vezes em nossas vidas, e aqueles que estão passando pelos processos. Louvado seja Deus, eu repreendo e ordeno que saia em nome de Jesus. Então vamos prosseguir. Sempre antes mesmo de começar, eu digo, nós temos muito pouco tempo, mas nesse vídeo, nós vamos prosseguir aqui aonde nós paramos ontem. Paramos em Apocalipse 11, 9 e 10. Agora nós vamos dar continuidade em Apocalipse 11, 11. Louvado seja Deus. E mesmo em Apocalipse 11, 9 e 10, nós vamos ler agora o 9 e vamos ler o 10. A ressuscitarão depois de 3 dias, que estão dizendo que as testemunhas, elas vão passar por esse processo na vinda do Senhor, na segunda vinda, mas elas vão, louvado seja Deus, também ressuscitar por 3 dias e meio. Então a manifestação é a grande vitória, porque da mesma forma que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, quando o mataram, nós vimos que Jesus ressuscitou por 3 dias, e essa testemunha com certeza vai 3 dias e meio, né? Louvado Jesus, quando o mataram, o diabo diz que o diabo pensou que tinha vencido, finalmente, porém a sua morte trouxe salvação para nós. É como hoje nós proclamamos essa salvação em tudo falando. Tanto salvação, louvado seja Deus, da nossa alma, e como salvação do livramento que Jesus tem nos dado nessa terra.
Então, louvado Deus para nós, e da mesma forma que ele ressuscitou para a glória de Deus, Pai, o mesmo acontecerá com essas duas testemunhas. Pois quando elas ressuscitaram, estará decretada a demoralização total da terra. Então, louvado Deus, vamos ler agora o livro de Apocalipse. Vamos passar para Apocalipse 11, continuar 11:11. É Apocalipse 11:11, continuando. Louvado seja Deus. Para ver se nós conclui, louvado seja Deus, esse texto de Apocalipse sobre as testemunhas. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus nele penetrou. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Então nós vimos ali que tinha uma seca. E durante essa seca, louvado seja Deus, aleluia, foi então decretado pela besta, pelo diabo, pelo anticristo, que aqueles homens deveriam morrer, porque ele estava trazendo maldição sobre a terra, deixando o povo com sede. Então, quando assim que eles atiraram nas testemunhas e mataram e ficaram ali por esses 3 dias e meio, a Bíblia declara que choveu, o povo fez festa, louvado seja Deus, aí que o povo, muitos ficaram do lado do anticristo. Mas prosseguimos aqui. Cristo voltará para guerrear. Louvado seja Deus. Cristo voltará para guerrear. Aleluia. Cristo voltará com a igreja, pois Cristo voltará com a igreja, que terá sido arrebatada, e os seus anjos no fim da grande tribulação. Esta será a segunda etapa da volta do Senhor Jesus. A primeira etapa foi o arrebatamento, e esta vinda não será vista por ninguém. Tão poucos acreditada. Por isso existe um movimento muito grande que fala sobre alienígenas, pois no arrebatamento muitos irão pensar que o desaparecimento terão sido levado por extraterrestres. A segunda etapa da volta do Senhor Jesus será vista e prevista por muitos sinais. Irão anunciá-la. Satanás congregará muitas nações no Armagedon sob o comando do anticristo. Então Cristo intervirá de modo sobrenatural, vindo sobre o Monte das Oliveiras. Agora nós temos aqui em Zacarias, louvado seja o nome do Senhor, o 14 e o verso 4, que diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte, louvado seja Deus, aleluia, e sobre o Monte das Oliveiras, que estará defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será ferido. Pelo meio para o oriente, e para o ocidente haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Zacarias 14:4. Louvado seja Deus. Então, no mesmo monte onde ele subiu aos céus, voltará. Do mesmo modo que Jesus foi, ele voltará. Eu sei que você já tem ouvido essa palavra aí, né? E no mesmo modo que Jesus foi, ele vai voltar para buscar o seu povo. Então, continuando, falando sobre, louvado seja Deus, esse versículo que nós lembramos que é Zacarias 14:4. Continuamos. E entanto,
louvado seja Deus, eles com os olhos fixos, nós vimos aí, quando Jesus subiu os céus, os seus discípulos estavam presentes. Louvado seja Deus. E entanto eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então voltará para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Então nós vimos ali que Jesus apareceu para os seus discípulos, enquanto Jesus estava dando instrução para eles, né? Louvado a Deus que nós não vamos assim prolongar nesse texto de Atos, 1, o 10 e o 12, onde eu li. E ali Jesus foi arrebatado para o céu. Ele viu quando Jesus subiu, louvado seja o santo do Senhor, e ali eles ficaram maravilhados olhando o rebate de Jesus para o céu. E aí o anjo apareceu e disse: varões, por que está olhando? Do mesmo modo que ele foi, ele vai vir. Então aí está. E com certeza, quando ele vir, e ele ainda derrota Satanás até hoje, ele derrotará Satanás e o anticristo. Nesse período, os salvos no céu louvarão ao Senhor, porque ele será julgado. O mundo é vingado o sangue daqueles a quem o mundo fez sofrer. Então nós bem sabemos que Jesus veio, louvado a Deus, por causa do sofrimento. E muitos que naquele tempo, louvado seja Deus, atrás, apoderavam do poder, louvado seja Deus, maltratava os profetas e maltratava qualquer aqueles que fizessem menção do nome do Senhor. Não é diferente, de um jeito ou de outro, debaixo mesmo de muita, louvado seja Deus, nós vemos aí o povo também que odeia Deus maltratando os evangélicos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E virá do céu como o Messias vencedor, para estabelecer a justiça e a retidão, e julgará as nações. E este evento que todos os fiéis de todas as gerações aguardam, pois trata-se do julgamento da crueldade deste mundo. Então nada ficará impune, porque Jesus está sentado à destra de Deus e de lá de cima ele contempla tudo, né? Então o que acontece? Se nós cremos ele é Deus, se nós não cremos, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Ele fez a sua vez aqui na terra, vindo, louvado seja o santo do Senhor, para aqueles que viram, louvado seja Deus, e ele deixou a sua palavra também para nós. Então aí está. Agora, aspecto sobre a segunda etapa da volta de Cristo. Ele voltará com a igreja arrebatada e os seus anjos. E seguiam os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 19, 14, onde eu li. As pessoas que viverem na terra nesse período que não estão preparadas, então é bom que se prepare agora. Preparar Israel para encontrar com seu Deus, né? Prepara.
A preparação é nós ver os acontecimentos acontecendo, porque ele diz em Mateus, o sol escurece, nós já temos de escurecer, a lua não dá mais o brilho, nós temos visto aí algum clipe. Louvado seja, passageiro, mas vimos. Os prédios abalarão, as ondas têm o seu pavor, né? Nós temos vindo, enfim, os sinais acontecendo daquilo que Deus nos deu uma dica da sua vinda. Aí, então aqui, louvado seja Deus, passamos a Mateus 24, 38, 39 e 43. Porquanto assim como nos dias anteriores, ao dilúvio comia e bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou, todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse a que hora viria, o ladrão vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então tá aí, né? Nós vimos aqui um exemplo que havia um povo, louvado seja Deus, que achava que não chovia, e verdadeiramente a chuva naquele tempo, nesse deserto deles aí, era novidades. E quando Noé foi para lá para eles pregar o evangelho e dizer que era para eles se arrepender, que haveria o dilúvio, eles não creram. Diz que Noé estava louco. Pelo contrário, casar é mandamento. Não é que dizer que casar é o contrário, não. Casar é mandamento. Ele diz que é melhor casar do que abrasar. Mas eles estavam, quando disse casava, e dava-se em casamento, mas não estava preocupado com a vinda do dilúvio, conforme Noé falou. Então, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Está aí a palavra, né? Estou explicando normalmente, calma, para que vocês entendam o conteúdo da palavra que estou lendo, né? Então, até que um dia veio, eles falaram: esse homem está louco, é isso, é aquilo outro, é que nós estamos vendo aí. O mundo, cada dia que passa está um caos, cada dia que passa pior. Não é verdade? Eu não posso nem, louvado seja Deus, falar quantas calamidades está havendo na face da terra. E assim como foi, assim será a vinda do Filho do Homem. Como não sabemos a hora que o adversário e o ladrão mina, e sempre temos que estar na vigilância, assim também não sabemos a vinda do Filho de Deus, quando ele vier na segunda vida buscar o seu povo. E diz aqui que unirá o escolhido da grande tribulação, e eles enviará o seu anjo com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma e a outra extremidade do céu, né? Assim como o relâmpago sai do oriente e vai por ocidente, louvado seja o nome santo do Senhor, também assim será a vinda do Filho do Homem. Convém que não pega nós desprevenidos. Convém que a nação atenta para essa palavra, aqueles que estão desviados, distanciados, e volte para Jesus. Louvado seja Deus enquanto há tempo. Ele agora está com um advogado, mas depois ele vem como juiz. E aqui em Mateus 24, 3. Mateus 24, 3. Diz assim: na verdade as nações se enfurecerá. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para seres julgados. Os mortos para se dar o galardão aos teus servos, e os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tantos aos pequenos como os grandes, e para destruir
aos que destroem a terra. Então, é por isso que diz em outras palavras: aparta do mal e faça o bem, porque nada ficará encoberto. Jesus, louvado seja Deus, está alertando bem claro, né? Serão os que mais sofrem. Os judeus serão os que mais sofrerão. Trata-se do tempo da grande tribulação, louvado seja Deus, no qual Israel será perseguido pelo dragão. Quando, pois, o dragão se viu, aqui nós vamos em Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que deram à luz um filho varão. É como eu disse, né? Dentro do princípio não dá para explicar, vocês aí lêem a Bíblia, a palavra, e acompanha, né? Louvado Apocalipse 12, 13, conforme eu disse. Agora vamos para a segunda parte. Durante a grande tribulação, o diabo vai tentar destruir qualquer preço os recém-nascidos de Israel. Isto é os 144 mil selados que creram no Senhor Jesus. Aleluia. Por causa do selo de Deus em sua fronte, o diabo não poderá tocá-lo. Então nós estamos livres. Louvado seja o sangue do Senhor, que em outras palavras, dando licença lá em Apocalipse, disse que, louvado seja Deus, ele dividirá o tempo em duas partes. São 3,5 de paz e 3,5 de guerra, de tortura. Agora diz assim: por causa do selo de Deus, sua fronte, o diabo não poderá tocá-los. E o selo de Deus é a sua palavra em nossa vida, aceitando, confessando, examinando a nós mesmos, né? Haverá durante a grande tribulação, Apocalipse 4, 14, 1. Agora eu estou em Apocalipse 14, 1. Haverá durante, aqui eu já terminei, de seu pai. Agora nós vamos. Haverá durante a grande tribulação o segundo arrebatamento. Apocalipse 14, 1. Haverá durante a grande tribulação o segundo arrebatamento. O primeiro foi a igreja arrebatada, antes da tribulação. Conforme eu já disse, antes da tribulação, Jesus rebaterá a sua igreja, né? Louvado seja Deus. E o segundo será o dos convertidos durante a grande tribulação, que tiverem de pagar com a própria vida pela salvação. Então, a salvação agora ela é liberal, ela está livre, não tem louvado seja preço nenhum para nós alcançar, porque Jesus deixou a sua palavra. Ele disse: quem crê na minha palavra, crê em mim. Mas quando ele vier na segunda vinda, os que ficarem, louvado seja Deus, bem sabemos que tem um preço determinado. E vai ser nem comprar e nem vender, se não fazer a vontade do adversário. Aquele que não negar a Deus, aleluia, comprará. E tem liberação para fazer tudo. Mas aquele que, louvado seja Deus, não negar a Deus, aqueles que não negar a Deus, terão uma grande tribulação. E até o fim, pode pagar com a sua própria vida para ter a salvação. Mas a salvação é gratuita, ela está gratuita aí, para todo mundo hoje. Então não espera a segunda vinda do Senhor. Aqui então diz, em Apocalipse 11, 7. Louvado seja Deus.
As duas testemunhas serão mortas, mas ressuscitarão. Lemos Apocalipse 11:7. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar a besta surge do abismo, pelejarão contra elas e as vencerá e matará. Apocalipse 11:7. Cremos que o segundo arrebatamento acontecerá da mesma forma que o primeiro. As duas testemunhas ressuscitaram. E os convertidos são arrebatados. Aqui nós vamos agora ler o versículo. Louvado seja o santo Senhor. Que diz assim, Apocalipse 11:7. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Ô glória! Você ligar mesmo na palavra, ligar mesmo no céu aí agora, estiver mesmo atento, você está ouvindo a voz de Jesus. Porque ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas. Glórias! Voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como a de apistas, quando tange a sua harpa. Aleluia. E entoava novo cântico diante do trono. Oh glórias, rila na surianda. Te palavra canta, oh glórias. Aleluia. Glória e Apocalipse 14:2 e o 5. E disse que diante dos 4 seres viventes e dos anciões ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se com mulheres porque são castro. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias, para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Apocalipse 14:2, 5. Apocalipse, o capítulo é 14, o verso é o 2 e o 5. Agora vamos as quatro vozes. Primeira, Apocalipse 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, e língua e povo. Louvado seja Deus. Então Deus disse, ide e pregai. Louvado o evangelho. Voltamos novamente ao livro de Lucas 16:16. Prega o evangelho, crê e for batizado e não morrer na iniquidade, ou mesmo se morrer na iniquidade, apresentará diante de juízo. Porque ele diz que na segunda vinda ele vem para julgar. Louvado seja Deus. E ele continua dando, louvado seja Deus, o convite. Eu creio que ele tem usado muitos, tem levantado muitos, agora nesse tempo, antes do arrebatamento, para levar o evangelho. E eu creio que muitos não estão dando os ouvidos. Mas bem-aventurados sois vós, louvado seja Deus, que dá ouvido. Está vendo aí? Louvado seja Deus. Não dá tempo de nós pregar, não. Significa dizer que não haverá mais ninguém na terra para pregar o evangelho, pois todos os convertidos, incluídos os selados de Israel, a essa altura já terão sido arrebatados.
Então Deus vai arrebatar a igreja primeiro. E no arrebatamento de Jesus, o Espírito sairá da terra, a palavra será recolhida. Glória a Jesus. E aí? Então, louvado seja o santo do Senhor. Então os anjos que não puderem ser tocados pelos anticristos pregarão o evangelho a todas as nações. O seu púlpito serão os céus. Por isso, todos ouvirão a pregação do evangelho e se cumprirá o que diz a Bíblia. Aqui paramos, não dá para continuar. Paramos aqui, louvado seja Deus, em Mateus 24, 14. Né? Então, continuamos. Não vai dar para terminar ainda hoje. Continuamos em Mateus 24, 14. Louvado seja Deus. E que Deus venha abençoar. Mas eu vou aqui cantar a estrofe do hino que eu venho cantando. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Glória a Jesus. 401. Glória a Jesus. É cada dia eu canto. 442. Vou começar. Na vinda dos... A segunda estrofe, que ontem eu cantei a primeira. Na vinda do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já. E disse o meu bom Jesus tem me falado já da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Louvado de Deus. Então nós iremos já orar. E no próximo, continuação, paramos aqui, Mateus 24, 14. Pode ir meditando aí. Aleluia. E vamos orar. Aí nós cantamos a última estrofe do hino. Às vezes eu atrapalho pouco, porque às vistas, o outra vez faz reflexo na luz e eu some a letra da minha frente. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, te agradeço por essa oportunidade que tu tem nos concedido para levar o Evangelho. Muito obrigado por tudo. E que tu venha, meu Seu Pai, fazer com que essa palavra leve o efeito para o povo e que eles venham receber. E os que já são crentes, eu sei que já pode saber, mas a palavra nunca é demais, ela renova cada dia. Então, muito obrigado por mim também, Jesus, te peço fé, aumentar a minha fé, o gozo, a alegria, vencer as provas, as tribulações, as tentações, as perseguições, o mal, as enfermidades no corpo, na alma. Me ajuda a vencer tudo, meu Senhor Pai, para que eu possa permanecer firme levando esse Evangelho. Para o glória do teu santo nome, eu já te agradeço aí, ó Pai, também, Jesus, ó Deus, por todos quantos ouvem. Fica conosco. É o que nós te pedimos desde agora e para sempre. Amém. Então voltaremos em outra oportunidade, Mateus 24, 14. Que a paz do Senhor fica convosco.